Lise Bourbeau, Curar as 5 feridas. Capítulo 4. Diminuição do ego e das feridas. Este capítulo começa com o texto do livro Le Grand Guide de l'Être, o Grande Guia do Ser. O que fazer para admitirmos gradualmente o poder do nosso ego? Em primeiro lugar, devemos aceitá-lo e não nos recriminarmos por tê-lo criado. Devemos perceber que até agora o ser humano julgou que ele era o melhor meio de nos proteger do sofrimento. Podemos comparar o ego a um servo que comanda o Senhor, porque este lhe deu muito poder para poder fazê-lo. Hoje, com o advento da abertura da consciência, tornamo-nos conscientes de que somos esse Senhor que percebeu de que, pela ordem natural das coisas, não deve ser o servo que decide. Este deve antes estar atento às necessidades do seu patrão. Queremos retomar o domínio da nossa vida. Ao termos uma atitude de aceitação, o ego não se sentirá acusado, mas antes reconhecido pela ajuda que quis nos dar no passado. Vai ficar feliz e aliviado por retomar o seu papel de servo e nos deixará, de boa vontade, voltarmos a ser senhores de nós próprios. Vamos nos lembrar sempre de que não somos o nosso ego e retomar o nosso contato com a nossa essência divina. Somos seres perfeitos que utilizam um corpo de matéria com as suas dimensões físicas, emocional e mental para viver certas experiências, tendo em vista o regresso à nossa verdadeira natureza de puro espírito. Infelizmente, ao longo do tempo esquecemos esse fato e julgamos fazer bem ao utilizarmos a energia mental para criar um ego. Vamos retomar, então, o contato com a nossa individualidade e com quem somos verdadeiramente. Se você for honesto com você mesmo, você se reconheceu, com certeza, nos diferentes exemplos que explicam as formas que o ego utiliza para se alimentar e sentir que existe. Contudo, pode acontecer que você não tenha consciência disso quando você é levado a negar o que te diz respeito e a apontar os comportamentos dos outros. Isso é muito comum, porque sempre que falamos do ego e do orgulho nos nossos workshops, as minhas formadoras e eu notamos que um grande número de participantes não ouvem o que dizemos ou deturpam o que ouviram. Pedir ajuda aos que nos rodeiam. Como primeira etapa para te ajudar a diminuir a influência do teu ego, sugiro que releias o capítulo anterior e repares nas suas diferentes expressões. Quando você está verdadeiramente disposto a diminuir, que você deixa o ego ocupar muito espaço na sua vida, procura uma pessoa que te conhece bem e que é capaz de te dizer a verdade. Mostre a essa pessoa a tua lista e pede opinião sobre os comportamentos e atitudes que ela teve oportunidade de observar e em que o teu ego esteve presente, denotando que uma das tuas feridas está ativa e que você colocou uma máscara. Se essa pessoa quer sugerir acrescentar outros comportamentos que acha difíceis de aceitar, tenha consciência de que é o teu ego que resiste. Não te preocupes, é normal sentires dificuldade de realizar esse exercício, porque o ego não quer ouvir que possa fazer o que quer que seja que te prejudique. Está de tal modo convencido de que tem razão e de que quer te ajudar, que fará tudo o que for possível para que você não descubra o poder dele. Se você estiver atento ao seu coração, fará o exercício sem dificuldade. Para ir ainda mais longe nesse exercício, você pode pedir a essa pessoa ou a algum dos que te rodeiam que te chamem a atenção quando você utilizar expressões como as seguintes. Primeira, cá pra mim. Segunda, eu sei ou eu sabia. Terceira, tenho a certeza disso ou tinha certeza disso. Quarta, eu tinha dito isso a você, sem que tenham te perguntado. Quinta, sim, mas... Não, mas... Indicando uma justificação. Sexta, escuta, querendo dizer, quero que você me escute porque eu sei que tenho razão. Sétima, você compreendeu o que eu acabei de dizer? Querendo dizer, você compreende por fim que eu tenho razão? Oitava, eu já ultrapassei isso. A mensagem das indisposições físicas. O teu Deus interior
se serve também das indisposições físicas para te mostrar que a influência do teu ego te faz sofrer. Na verdade, toda a indisposição física nos informa sobre o grau de sofrimento da nossa alma, quando damos provas de falta de amor próprio. Quanto mais intensa é a dor física, mais urgente é ganhar consciência da falta de amor, e isso em todas as áreas da tua vida. Quando teu corpo sofre, por exemplo, de rigidez, de endurecimento das articulações ou das artérias, de obstipação, etc., esses achaques indicam a você a que ponto o teu ego quer ter razão. Isso significa, sobretudo, que você deve, por agora, aceitar ter tido tanto medo de ser ferida e que inconscientemente você o deixou te controlar. Ter medo não é bom, nem mal, é simplesmente humano. Resumindo, quando você ganha consciência da causa de uma indisposição física ou psicológica, isso não significa que você teve um comportamento incorreto e que você deva mudar o teu comportamento ou atitude a fim de se sentir bem. A principal mensagem é, sobretudo, você ficar satisfeita por ter ganho consciência disso. Depois disso, você deve se permitir ser assim por agora, sabendo, no mais fundo de ti, que você quer gradualmente voltar a ser senhor ou senhora de ti. No plano psicológico, você sabe que o teu ego ganhou preponderância mal ponhas uma máscara associada a uma das tuas feridas. Você pode, pois, rever todos os comportamentos e atitudes associados às feridas descritos em pormenor no primeiro capítulo. Aceitação do ego. Aceitando-o na tua vida presente, você poderá admitir mais facilmente quando usas as máscaras e não estás escutando o teu coração. Esta aceitação é uma prova de amor e só o amor pode transformar o que quer que seja. Amar a você mesmo significa dar a você o direito de ser tal como você é no momento. É o único meio para que uma transformação interior e exterior possa se manifestar. Faço questão de compartilhar uma experiência que eu estou vivendo no momento que escrevo estas linhas. Participo num cruzeiro acompanhada por uma das minhas irmãs e aproveito os dias no mar para escrever uma parte deste livro. Como meu marido e eu já fizemos imensos cruzeiros nesta companhia, fiquei sabendo antes da partida que era uma cliente 5 estrelas e que isso me ia conferir inúmeros privilégios. Fiquei muito contente, sem me perceber de que me sentia também muito lisonjeada por me considerarem uma cliente especial. Cada vez que tinha direito a um privilégio, não deixava de o receber dizendo: recebi um convite para esta refeição. Sou uma cliente 5 estrelas. Sou uma cliente 5 estrelas. Me dizem que tenho direito de sair em primeiro lugar do barco sem ter que esperar na fila. Não se esqueça de me conceder os 40% a que tenho direito nesta garrafa de vinho. Sim, sou uma cliente 5 estrelas. Sou uma cliente 5 estrelas. Me disseram que eu tenho direito a um dia gratuito no spa, não é? E assim por diante para cada privilégio. Quando me diziam: com certeza, minha senhora, bem-vinda entre nós. É um prazer ver clientes fiéis. O meu ego estava satisfeito e se sentia muito especial, o que reforçava a sua ideia de importância. Levei vários dias para perceber que as 5 estrelas já estavam indicadas no cartão da minha cabina, que tinha de apresentar ao pessoal. Não precisava lhes lembrar desse fato. Mal aceitei que o meu ego se tinha imposto, sem me criticar ou me julgar. Pude seguir o meu coração. Aceitei simplesmente a generosidade desta companhia e lhe fiquei reconhecida sem ter de referir sempre sou uma cliente 5 estrelas, a não ser que alguém me perguntasse. O ego se vangloria de tudo o que é material. O coração sabe reconhecer o seu poder divino e se sente simplesmente reconhecido. O orgulho e o ego. Pergunte a você, talvez, se isso significa que nunca deveríamos sentir orgulho nos nossos êxitos ou nas nossas realizações. Não é isso que eu quero dizer.
É evidente que é importante termos orgulho de nós, porque isso ajuda a ter mais autoestima e autoconfiança. Porém, o orgulho é vivido no interior de cada um. Não há necessidade de gritá-lo bem alto a fim de recebermos reconhecimento ou elogios por parte dos outros. Quando sentimos grande orgulho por termos ultrapassado uma provocação, atingido um objetivo ou aceitado um desafio, felizes por termos tirado partido dos nossos recursos interiores e termos descoberto assim o nosso grande poder, é porque agimos de acordo com o nosso coração. Nem precisamos de o referir aos outros. Estes irão perceber-se e provavelmente irão nos felicitar. Tudo quanto temos a fazer neste momento é nos agradecer e nada mais. Se você sente necessidade de partilhar uma bela história, verifique se a intenção não é fazer com que te valorizem e felicitem pelo que fizeste. Em Escuta o Teu Corpo, eu e as nossas formadoras ouvimos muitas pessoas nos dizer: "Obrigado de todo o coração, me salvou a vida." Posso garantir a vocês que esta imensa gratidão nos dá a oportunidade de praticar humildade, de dizermos simplesmente, por nossa vez, obrigada. Sabendo que, se uma pessoa transformou a sua vida graças aos nossos ensinamentos, é porque ousou pôr em prática o que aprendeu. Nós fomos apenas o instrumento de que ela precisava. Porém, se na sequência de um desses testemunhos dizemos a quem quiser nos ouvir que salvamos a vida deste ou daquele, isso é uma forma de atribuirmos a nós próprios grande importância. Todo trabalho relacionado com ajuda exige muita humildade. Infelizmente, várias pessoas que ajudam caem na armadilha e acreditam que são elas que curam os seus clientes. O que fazer com o ego dos outros? Pode acontecer que você sinta alguma resistência em relação a certas situações. Vejamos o exemplo de um homem que perde a paciência com a mulher e diz: "A culpa não é minha, é da minha mulher que tem um ego muito grande e que me faz reagir. Julga sempre que tem razão. Se fosse mais carinhosa, seria capaz de me dar razão às vezes. Eu seria diferente." É verdade que, por vezes, é muito difícil não reagir. É até muito frequente perdermos o controle e nos arrepender do que dizemos. O que fazer, então, perante uma pessoa que acha que tem sempre razão? A minha resposta é agir como foi dito anteriormente, no caso da descoberta do teu próprio ego. O único meio que pode resultar é aceitar o comportamento orgulhoso da pessoa. Na verdade, esta pessoa teme por si e se sente ferida. Seja qual for a sua ferida ativada, o comportamento orgulhoso esconde o medo de não ser amada. Como esta pessoa não se ama suficientemente, procura o teu amor e o daqueles que a rodeiam. O simples fato de você reconhecer o seu medo e de o aceitar vai te ajudar a se sentir muito melhor. Pode ser que baste não reagir e ouvir simplesmente sem responder. Contudo, lembre-se de que o teu ego tentará a todo custo ter a última palavra, ter razão. Será um excelente exercício, talvez difícil a princípio, mas com a prática vai se tornar mais fácil. Podemos acabar por dizer calmamente a outra pessoa: podemos nos dar direito de não estarmos de acordo e de cada um ficar convencido do seu ponto de vista? Esta técnica tem muitos bons resultados e vai ser a você então mais fácil ver que o outro não tem a intenção de te magoar ou de dizer que não gosta de você. Quer apenas ter razão para satisfazer o seu ego, julgando que essa é a única maneira de ser alguém importante. No último capítulo falarei de outros meios a utilizar. Deixar que se aproveitem de ti. Podemos ter a impressão de que os outros se aproveitam de nós em diversas áreas. Por exemplo, é muitas vezes difícil aceitar que alguém roube as nossas ideias. Certamente já te aconteceu um incidente desses. Ouço muitas vezes exemplos como estes. A minha cunhada nos fez uma torta de maçã dizendo que estava feliz por ter descoberto essa receita. Quando lhe disse que era minha, ela negou. No meu caso, me recordo da primeira vez que vivi uma grande injustiça, quando trabalhava no ramo de vendas.
Como sempre gostei de experimentar coisas novas na vida, fazia o mesmo no plano profissional. Sempre que tinha uma ideia nova para apresentar um produto, me sentia muito orgulhosa e ainda mais depois de verificar os bons resultados, apresentava à minha chefe. Na semana seguinte, quando da reunião geral, ela anunciava essa nova ideia e sugeria a todos que a utilizassem. Eu a ouvia e dizia para comigo: ela vai me agradecer, com certeza, e dizer a todo mundo que fui eu que lhe falei isso. Mas ela não fazia. Pode você imaginar a raiva que eu sentia. Quando reunia a coragem para enfrentar e lhe perguntar por que é que ela não tinha confessado que fora eu que lhe dissera, negou veementemente me ter ouvido falar nisso anteriormente. Eu tinha todas as razões do mundo para lhe chamar oportunista, mentirosa, ingrata, etc. Este tipo de incidente se repetiu várias vezes e cada vez mais. Não só ficava furiosa com ela, mas também comigo, por ter sido tão ingênua. Era mais forte do que eu. Ficava de tal modo entusiasmada ao descobrir como melhorar o meu trabalho, que o dizia espontaneamente, sem me lembrar de que tinha prometido a mim mesma nunca mais o fazer. A minha intenção não era impedir os outros de utilizarem as minhas boas ideias, mas apenas ser reconhecida por elas. Não sabia que era o meu ego que queria ser reconhecido. Se eu tivesse suficiente amor por mim, nessa altura, poderia sentir orgulho, sem querer de modo algum ser reconhecida publicamente. Continuei sempre a partilhar as minhas ideias, aprendendo, pouco a pouco, que a minha alegria de descobrir alguma coisa nova era suficiente. E é isso que acontece com o ensinamento de escuta o teu corpo. Milhares de pessoas o utilizam e me sinto feliz por pensar que as pode ajudar. Não é importante saberem ou não que isso vem de mim. Nesse caso, não penso que me roubam as ideias. Sei também que me acontece com muita frequência me lembrar de ter lido ou ouvido alguma coisa no passado e utilizar essa informação sem me lembrar exatamente qual foi a fonte. Digo então para comigo que é possível que uma pessoa pense que me apropriei dos seus ensinamentos sem a sua autorização, mas sei também que a minha intenção é apenas ajudar e transmitir. Posso, por isso, reconhecer que outras pessoas tenham a mesma intenção que eu. É importante lembrar que não são os outros que se aproveitam de nós, somos simplesmente nós que os deixamos. Quando você acusa o outro, é o teu ego que está funcionando. Personalizar o teu ego. Para ajudar você a reduzir o teu ego e a comunicar melhor com ele, sugiro a você, quando perceba de que é ele agindo em vez do teu coração, que o personalizes, lhe dando um nome. Desde que aplico essa técnica, acho tão eficaz que decidi compartilhá-la neste livro. O meu chama-se Mochette. Por que esse nome? Há muitos anos estava eu na Califórnia para um seminário e um dia tivemos a tarde livre e fui passear no campo. Levei um caderno e um lápis para anotar as minhas ideias sobre os projetos dos quais queria meditar durante a viagem. De repente, percebi de que uma mosca andava à minha volta já há vários minutos e fazia muito barulho. Tentei sacudi-la com as mãos, com o caderno, gritei-lhe que me deixasse em paz, mas nada parecia detê-la. Não conseguia aproveitar o bom tempo e desfrutar da natureza que me rodeava. Por fim, por vários minutos, me ocorreu que aquela mosca talvez tivesse um significado. Mal me coloquei a questão, me surgiu a resposta de que ela queria atrair a minha atenção para os pensamentos nocivos que alimentava enquanto caminhava. Me preocupava com todas as consequências possíveis se fizesse isto ou aquilo. Tinha também pensamentos de cólera a respeito de certas situações que tinham acontecido ultimamente. No momento em que agradeci ao meu Deus interior por ter usado aquela mosca para me ajudar a ter consciência de que os meus pensamentos não vinham do coração, o inseto desapareceu imediatamente. Foi por isso que decidi chamar Mochette ao meu ego. Associação com a palavra mouche, mosca em francês. Quando o meu ego se impõe com as suas diferentes vozezinhas, tenho sempre a impressão de que faz um bzzz na minha cabeça. Ao longo das próximas páginas, irei utilizar esse nome quando falar dos meus exemplos pessoais e utilizarei a palavra canta para os exemplos de ordem geral. Convido você a substituir estas duas palavras por uma que você tenha escolhido para dialogar com o teu ego. Isso vai te ajudar a se habituar a falar com ele. Voltando ao meu exemplo no barco de cruzeiro,
já consciente de que Mouchette tinha levado a melhor e queria captar a atenção, disse-lhe: Mouchette, eu estou vendo que te agrada ser reconhecida desta maneira. Sei que você quer me ajudar, utilizando este meio, e eu te agradeço. Agora você pode ir descansar. Dialogar com o ego. Por que falar com ele? Porque ele adora o reconhecimento. Sim, mas não há risco de que ao reconhecê-lo mais, ele se torne mais forte? Você vai perguntar. Você irá perceber por você mesmo que é exatamente o contrário quando você se exprime com aceitação. Ao falar do teu ego, reconhecendo-lhe a boa intenção de querer te ajudar, ele se sentirá feliz sem saber que a tua aceitação contribui para o fazer diminuir. De fato, é impossível ao ego saber o que significa aceitar. Ele só pode compreender o que é de ordem mental, enquanto a aceitação incondicional de um fato ou de uma pessoa provém do coração. Por isso, se trata de um conceito espiritual e não mental. Repito aqui a definição de aceitação, como em cada livro, em cada workshop e em cada conferência. Mesmo que já a tenhas lido ou ouvido, é muito provável que o teu ego faça tudo para que esqueças o que é perfeitamente normal e humano. Quanto menos importância o teu ego tiver na tua vida, melhor te recordarás da importância de aceitar tudo. Aceitar é dizer sim, é reconhecer, é observar o que se passa, sem qualquer juízo de bem ou de mal. É simplesmente observar, ainda que não estejamos de acordo ou não compreendamos, devido às nossas convicções, o que aprendemos no passado. Ao ler estas linhas, talvez você tenha tido pensamentos do gênero: quando eu não estou de acordo, por que eu haveria de aceitar? Mas vejamos, eu não posso aceitar tudo. Há coisas inaceitáveis na vida. Se agir assim, vão se aproveitar de mim. Passarei por fraco, por um covarde que se deixa levar. Se for esse o caso, começa imediatamente a dialogar com teu ego. Eu sei, Canta, que não concordas com essa definição da palavra aceitar que eu estou lendo neste momento. Sei que você quer me ajudar, mas eu te peço que agora me deixe ler e que você não se preocupe. Antes de aceitar, como é sugerido, irei refletir nas consequências para saber se posso assumi-las ou não. Eu te agradeço por me deixar prosseguir e te garanto que não poderei chegar lá sem a tua ajuda. Sempre que você fala com ele, é importante fazê-lo demonstrando que você conhece as suas boas intenções e que lhe agradece por querer te ajudar. Você deve sentir realmente o seu medo de que não consiga sobreviver sem a sua intervenção. Ele teme constantemente que você possa reavivar uma das 5 feridas e que não consiga suportar esse sofrimento. É por essa razão que você sempre deve tranquilizá-lo quanto às consequências das suas decisões. Logo que você aceite e siga o teu coração, isso tem como efeito iluminar a máscara que está em causa, naquele momento, graças à luz que irradia do teu coração. Lembre-se de que você não quer eliminar as tuas feridas, você quer antes iluminá-las, curá-las graças à aceitação. O que é mais fantástico em relação à aceitação é o fato de que agir com o coração significa que você recupera o teu poder. Você já não dá mais energia ao teu ego, o que o faz diminuir. Contudo, como fica mais feliz por ser aceito, não sabe que é o que se passa. Lembre-se também que quanto mais o ego diminui, mais és você mesmo. Só assim você consegue curar todos os males físicos e psíquicos que te habitam. Limite-se a crenças benéficas e segue a tua intuição. Você já reparou certamente que quando falo do ego, me refiro a crenças não benignas, não inteligentes. Contudo, as crenças a que não está associada qualquer noção de bem ou de mal nos são benéficas. Lembre-se também que uma crença só é boa se você estiver pronto para mudar ao descobrires uma melhor. Por exemplo, eu acredito na teoria da reencarnação, no fato de que vivemos várias vidas na Terra.
Entretanto, se outra teoria me ajudasse mais a sentir que só existe a justiça divina, estaria pronta para aderir a ela. Ao nos tornarmos cada vez mais nós mesmos, não deixando o nosso ego dirigir a nossa vida e, consequentemente, sofrendo cada vez menos com as nossas feridas, em vez de acreditarmos apenas em qualquer coisa, saberemos o que é benéfico para nós. Quanto menos cremos, mais sabemos. Sermos nós mesmos é sabermos o que queremos, sentindo o que nos é benéfico, ainda que os outros não aprovem as nossas escolhas. O saber advém da nossa intuição, ou seja, do nosso ser quando estamos centrados. Por oposição, o ego bloqueia a intuição. Pode acontecer frequentemente você ter dificuldade de distinguir a diferença entre a voz de canta e a voz da tua intuição. As duas são muito sutis. O melhor meio é verificar como você se sente com o que ouves em ti. Esse é um exemplo que eu vivi. Tinha acabado de me deitar quando tive subitamente uma inspiração, uma nova ideia para este livro. Estava quase adormecendo e não queria me levantar para ir anotar esta ideia. Sabia que ela vinha da minha intuição, porque não sentia mal-estar nem medo. Tinha a certeza de que não me iria esquecer. De repente, percebi de que repetia a ideia em pensamento e a redigia mentalmente, e recomecei diversas vezes. Percebi então que Mosheth acabara de surgir, receava que eu pudesse me esquecer dessa ideia e exigia a minha perfeição. Eu lhe disse: obrigada, Mosheth, por você querer me ajudar tanto, mas nesse momento tenho sobretudo necessidade de dormir. Te garanto que amanhã vou me lembrar, porque já me repetiste 4 vezes. Se eu a esquecesse, era porque essa ideia não era assim tão importante. Não iria me zangar contigo, por isso podes ir também descansar. Mal acabei de o dizer, a boa da minha mosca voou e eu consegui adormecer. Eis uma outra boa razão para você ter cada vez mais consciência de todos os momentos em que o ego se apodera da tua vontade. Você terá, assim, a opção de te reconcentrar, o que não só irá pôr um bálsamo nas tuas feridas, ajudando a curá-las pouco a pouco, como também te ajudará a retomar contato com a tua intuição para você dirigir a tua vida em função das necessidades da tua alma e do teu plano de vida.